Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Agradecemos a Deus por mais uma vez estarmos aqui para transmitir o seu Evangelho, a sua palavra que liberta. Agradecer a Deus pela boa saúde que Ele tem nos concedido. Eu me lembro que durante muitos anos, quando ainda morava na capital do estado da Paraíba e sofri muito com um problema de saúde chamada essa patologia ou enfermidade enxaqueca. Quem já teve ou quem tem este problema sabe o que é sofrer. Dores de cabeças durante 3 dias seguidos, 2, e ficar uma semana com ânsias de vômito. É terrível a questão da enxaqueca. E oramos muito a Deus, pedindo a sua providência, a libertação, e só temos a agradecer. Já há alguns anos que não sabemos mais o que é esse problema. Deus nos libertou e nos deu saúde, de forma que eu só tenho a agradecer a Deus pela saúde que Ele tem me concedido. Quero agradecer também a você que tem acompanhado os nossos trabalhos nas mídias sociais. Por conta da pandemia, esse é o lugar onde nós temos liberdade para falar das coisas do nosso Deus. Tem um assunto que nós abordamos aqui um outro dia e nos pediram para falar novamente sobre este assunto, que é a questão da guerra pesada da ciência contra a fé cristã. Hoje, a luta, a batalha, a perseguição não é como acontecia no primeiro século da nossa era cristã, em que os judeus, os líderes religiosos de outras seitas religiosas e principalmente o Império Político de Roma perseguia fisicamente, socialmente, os cristãos, confiscando seus bens, prendendo, maltratando, perseguindo e matando. Hoje, a perseguição é no campo da fé. A perseguição é a tentativa de anulação das nossas crenças cristãs, das nossas tradições judaico-cristãs, do nosso pensamento e da nossa esperança cristã, conforme as promessas do nosso Deus. Esta é a batalha. Tudo pode acontecer daqui para frente, mas é difícil você imaginar nesses dias um cristão ser perseguido por conta da sua vida cristã. Mas o ataque midiático da grande imprensa, dos meios de comunicação, da educação e da cultura por meio dos vários mecanismos é a anulação da nossa fé. Me faz lembrar
e nós estamos pregando sobre o livro do Apocalipse, da igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, houve uma grande guerra, uma batalha pesada para que os cristãos negassem o nome de Cristo e negassem a sua fé. E naquela cidade havia uma divindade chamada Esculápio, que era um deus serpente, o deus da medicina. Você vai nos hospitais e você vê nos jalecos dos médicos a serpente. Você vê, por exemplo, a OMS e tem lá o símbolo da serpente, Esculápio, o deus serpente, que é nada mais nada menos do que o diabo, conforme o capítulo 3 de Gênesis. E havia ali uma universidade da época, uma das melhores de medicina. E os historiadores afirmam que esse símbolo surgiu justamente desta universidade de Pérgamo. E os cristãos ali eram provados justamente para negarem a sua fé em Cristo, acreditando em Esculápio, na ciência, na medicina. O próprio Cristo não foi contra a medicina, os médicos, nós também não somos. O que nós defendemos é que acreditamos na ciência com limite. Qual é o limite? Até que ela não interfira na nossa fé. É o que eu pessoalmente defendo. Acredito piamente na ciência, repito, com limite, até que ela interfira na minha fé. Porque para mim a fé está acima da ciência. Cada um siga o seu caminho, respeito a maneira de viver de cada um, os pensamentos de cada um tem o seu mundo, a sua história, a sua trajetória, mas é o que eu penso, de forma que os cristãos verdadeiros precisam estar alerta, a fim de que, nesta guerra da ciência contra a fé, não venhamos a acreditar mais na ciência do que nas coisas do reino de Deus. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as coisas que são de cima. Assim sendo, a prioridade de um cristão verdadeiro é a sua fé de acordo com o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não podemos negar a nossa fé, porque é por meio desta fé que nós servimos ao nosso Deus. Ali na igreja que estava na cidade de Pérgamo, houve esta guerra, essa luta da fé cristã e também da ciência. Os cristãos foram elogiados porque não negaram a sua fé nem o nome de Cristo Jesus. Eu quero deixar esse pensamento para você meditar juntamente comigo. Ou a fé ou a ciência. A ciência, sim, mas
até onde ela venha a interferir na minha fé. A minha fé eu não troco por nada, porque a ciência é coisa da terra, mas a fé é quem vai preservar a minha alma para a eternidade. Esta vida terrena, por mais longa que seja, 80, 90, 100 anos, ou passando um pouco mais disso, passa logo, é rápido. E a eternidade é para todo sempre, que o homem acredite ou não. Então, o mais importante não são as coisas desta vida, deste mundo enganador, mas sim as coisas eternas do nosso Deus. Trazendo mais um comentário, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, estamos comentando do versículo 7 ao 10, já falamos sobre o versículo 7, e o versículo 8 diz assim para nós: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efetivamente, os escritores do Novo Testamento e a igreja primitiva, em muitos casos, não distinguia a diferença entre a primeira e a segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Hoje nós temos conhecimento, não só a minha pessoa, mas todos aqueles que se dedicam a estudar as Escrituras, de que a próxima vinda de Cristo se dará em duas etapas. A primeira etapa para buscar a sua igreja, que ele comprou e redimiu com seu precioso sangue. A segunda etapa da sua vinda é exclusivamente para os judeus. No entanto, para executar também juízo sobre os habitantes da terra, sobre aqueles que o texto fala nesta passagem bíblica e que nós queremos explicar aqui para aqueles que estão assistindo este vídeo. O apóstolo dos gentios, instruindo os seus filhos na fé, ali na cidade de Tessalônica, ele transmitia esta mensagem para esclarecer aos seus filhos na fé sobre o futuro. Futuro esse que para aquela época era imediato. Os escritores, as lideranças da igreja primitiva não tinham noção do hiato de tempo que haveria entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Já se fazem mais de 2000 anos e os fatos que eles esperavam acontecer naquela época ainda não se deram. Muita coisa, muitas, é verdade, profecias já se cumpriram, mas a grande parte dos fatos escatológicos que nós encontramos no Novo Testamento, e principalmente no livro do Apocalipse, ainda haverão de se cumprir. E o Senhor Jesus deixou os sinais justamente sobre os acontecimentos que antecederiam o seu retorno bendito
para levar a sua igreja para si mesmo. E estes sinais profetizados, vaticinados pelo Senhor Jesus estão se cumprindo a cada dia. De forma que tudo o que acontece nesse momento da história da humanidade está de acordo com o cronograma das realizações de Deus. Ninguém pense que acontece alguma coisa relevante, importante com a humanidade que Deus não permita. Tudo é permissão de Deus. O que está acontecendo há mais um ano, não só no nosso país, mas em todo o mundo, por conta desta pandemia, além de ser a determinação de Deus, é a permissão de Deus. Quem governa, aparentemente, são os presidentes, governadores, prefeitos, primeiros ministros, enfim, os homens públicos, mas na realidade, na verdade, em essência, quem governa o mundo, o universo e todas as coisas é o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele já tem determinado que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e depois da saída da igreja do planeta Terra, temos explicado isso, que surgirá o governo do anticristo. E quem conhece os fatos escatológicos do Evangelho de Cristo sabe que o palco já está sendo armado para um governo mundial, um governo global, um governo que há de reger todas as nações do mundo. Quem se dedica a estudar este assunto da escatologia tem conhecimento de que só um fato falta acontecer para que o anticristo assuma o governo do planeta Terra. E este fato é justamente a volta bendita, gloriosa do Filho de Deus para a sua igreja. Ele está voltando. E este governo do anticristo, que será levantado com o coloio de todas as nações do mundo, vai reinar sobre o globo terrestre durante 7 anos. E os seus primeiros momentos de governança trará soluções imediatas para os principais problemas e dificuldades da humanidade. E até Israel, no primeiro momento, vai se aliar ao governo do anticristo. Mas com o passar do tempo, o próprio Israel vai descobrir que o homem da iniquidade, o homem do pecado, é o anticristo, é o rebelde, é a personificação do diabo, a encarnação de Satanás aqui, com a possessão de um homem político para contrariar a tudo o que significa as coisas de Deus. Israel romperá com a sua aliança com o governo do anticristo, consequentemente começará uma perseguição terrível, isso depois de 3 anos e meio do governo do anticristo. Israel
e algumas nações amigas serão perseguidas, essas nações, os cristãos serão perseguidos, é aquilo que você vai encontrar no capítulo 13 do Apocalipse, em que haverá um censo mundial para saber quem é quem, e aqueles que se recusarem receber o sinal da besta, esses serão perseguidos, serão massacrados, serão mortos pelo governo do anticristo. E os cristãos desta época, porque muitos irão se converter na volta de Cristo para buscar a sua igreja. Muitos que hoje se dizem cristão e até certo ponto dizem que estão esperando a volta de Jesus, não vão participar do arrebatamento e terão um choque espiritual nas suas vidas e se converterão. Então haverá cristianismo após o arrebatamento da igreja, mas o foco principal estará na nação judaica. E quando Israel romper a sua aliança com o governo do anticristo, então o anticristo vai perseguir principalmente os judeus. E aí os judeus se converterão a Cristo. Eles irão reconhecer que aquele Jesus de Nazaré que eles rejeitaram era justamente o Messias enviado por Deus. E estarão clamando para que Deus envie novamente, mais uma vez, o Messias prometido. E aí é quando o Senhor Jesus estará voltando para os judeus, exclusivamente para defender os judeus, mas também os cristãos que se converterão depois do arrebatamento da igreja. Aí Paulo fala justamente nesse texto que Cristo voltará como labareda de fogo tomando vingança. O Evangelho diz que até a próxima vinda de Cristo para buscar a sua igreja, ele está posto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estabelecendo a paz com Deus, a reconciliação do homem com Deus. Mas, na segunda etapa de sua vinda para julgar este mundo, ele vai tomar vingança, tomando vingança, está escrito aqui. Por isso que se diz que depois do arrebatamento da igreja, comprada e remida por Cristo, o Senhor Jesus estará se posicionando como juiz, como leão, como aquele que vai estabelecer a ordem, porque vai governar com mão de ferro, com vara de ferro, sobre aqueles, sobre quem? Vamos para o texto. Ele vai tomar vingança. As pessoas hoje se aproveitam da bondade, da compaixão, da misericórdia de Jesus, da tolerância, da paciência, porque hoje ele está justamente nesta posição de intercessor, de advogado perante o Pai. Quem conhece a história do Velho Testamento sabe que naquela época a ação de Deus era mais forte contra os seus inimigos. Hoje, e desde que Cristo se manifestou na terra como Redentor, o Filho está assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. O Pai quer tomar uma atitude, o Filho intercede. Por quê? Porque o Senhor Jesus pagou o preço da redenção, o preço do sacrifício de expiação, e ele justamente intercede por nós. Mas até o arrebatamento da igreja, na segunda etapa de sua vinda, a história vai ser outra. Por isso que está aqui, tomando vingança.
Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Essa expressão bíblica, contra os que não conhecem a Deus, fala sobre os incrédulos, sobre aqueles que seguem o ateísmo, sobre os ímpios, sobre aqueles que vivem unicamente para as coisas materiais, aqueles que são programados desde a mais tenra idade a viver de acordo com o padrão do mundo. É contra esses que Cristo vai voltar na sua segunda etapa de sua vinda para tomar vingança sobre os que não conhecem a Deus, os corruptos, os homens públicos que vivem ao bel prazer, buscando apenas e tão somente poder político, poder econômico, poder e fama. A grande maioria das pessoas, infelizmente, vivem somente para as atividades desta vida, como se a vida após a morte biológica não existisse. É contra esses que Jesus vem tomando vingança. E sobre todos aqueles que não obedecem ao seu evangelho. Por que nós estamos incansavelmente sempre transmitindo o evangelho? Essa semana eu falava com um irmão e amigo na fé, que em João Pessoa, algumas vezes, fazendo cultos na rua, fomos apedrejados. Tinha que parar o culto porque a pedrada rodava dos inimigos do evangelho. Perseguições, quantas vezes eu já fui perseguido porque simplesmente prego o evangelho. Me lembro que há mais de um ano atrás, pregando no púlpito da igreja, eu disse: daqui para frente eu só quero, a minha prioridade é pregar o evangelho. E por conta disso me fecharam a porta. É assim que acontece. Mas o Senhor Jesus vai vir tomando vingança sobre esses que não obedecem ao evangelho, sobre esses que dão as costas para o evangelho, que não querem acreditar na mensagem libertadora, poderosa do evangelho. Como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho. E termina o escritor dizendo: o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho não é meu. O evangelho não era de Paulo quando ele estava escrevendo esta palavra, quando ele fazia as suas campanhas evangelizadoras como um missionário transcultural. Não, o evangelho é de Cristo. A mensagem do evangelho tem que ser cristocêntrica, sempre o Senhor Jesus no centro da mensagem, porque o evangelho é de Cristo, é falando sobre o que Cristo já fez em prol da humanidade, os seus sofrimentos, a sua morte expiatória para nos salvar, para nos redimir, para nos dar a real possibilidade, chance de salvação e de vida eterna. Esse Cristo, terminou dizendo, ele vai voltar para buscar a sua igreja, depois vai voltar para julgar o mundo, para tomar vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao seu evangelho. Que você medite nesta palavra em o nome do Senhor Jesus. Solicitar a você mais uma vez que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe
os nossos vídeos nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos juntos semear o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visite as nossas mídias sociais, no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio, são muitas páginas, no Twitter, Comentário Bíblico, e o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento. Assim sendo, até o próximo comentário.